pessoal, beleza? Primeiramente, aquele abraço especial a todos vocês. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Um abraço especial para todos os novos inscritos do canal, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Estou aqui hoje com Débora. Débora hoje está ali, ó, cumprimentando à distância, né, Débora? Aqui, ó, cumprimenta aí, bem distante, porque infelizmente ela está ali no isolamento, né? Então, infelizmente aí tem um problema que está acontecendo ainda, né? Que é a questão aí do Covid. Muita gente acha só porque tomou a vacina quer dizer que não pega mais. Então a gente está passando aqui para alertar um pouquinho em relação a isso. Eu estou de máscara, ela também, e ela está aqui no isolamento. Vim aqui dar uma força para ela, né? Mas... ia tossir? Não, eu estou agradecendo. Eu acho que você ia dar uma tossona. E a tosse é brava, ela tosse na minha boca, né? Chega a doer a garganta. É tosse canina? É, tosse canina. Hoje o trem é brabo mesmo. Aí, eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho em relação a isso, porque a gente mesmo que pegou só uma vez, que já pegou, comenta aí, viu? A respeito do Covid. Quem pegou, comenta aí, pois é muito importante em relação à questão dos sintomas. Eu mesmo, quando eu peguei, eu fiquei muito ruim, minha garganta ficou ruim, eu perdi o paladar das coisas, né? Fiquei fraco. E ela, infelizmente, quantas vezes pegou? 3 vezes, gente. Pensa, pegar essa porcaria 3 vezes não é fácil, né? Pegar uma já arrasa, 2 ferra e 3 então. Então é complicado, porque ela trabalha em local, infelizmente, que é bem propício, né? Exposto, né? O tempo todo. Então, infelizmente, ali tem muito vírus, infelizmente. O hospital sabe como é que é a situação. Então, ela mesma vai falar um pouquinho em relação a essa questão dos sintomas da primeira vez, da segunda e da terceira. Vocês vão ver que tem uma diferença. E a gente mesmo, quando pega a primeira vez, né? Eu mesmo peguei, na época eu não tinha tomado vacina. Aí depois eu tomei vacina. No meu caso, graças a Deus não peguei de novo, né? Já no caso dela... eu peguei. Mesmo? Com as 3 doses da vacina. Então, eu acredito que é por causa da exposição, né? Trabalha na rede hospitalar, trabalha na UTI, então assim, bactéria, vírus o tempo todo, né? A gente não sabe. E você fica exposto. Você tem os EPIs? Tem. Mas mesmo assim, às vezes você descuida, né? Respira um pouco. É um pouco complicado, né? Mas, graças a Deus, está dando tudo certo dessa vez. ele tá bem recuperada, né? Já. Hoje é o último dia, né, de isolamento, o último dia de tratamento, dos antibióticos. Ele viu a quantidade de remédio. Não é pouca. Gente, falar que isso é verdade. Cheguei aqui, essa bichinha tava escorraçada ali, ó, deitada, daquele jeito. Quantos dias assim, como é? 4. 4 dias, comendo miojo. Fiquei sabendo ali, Fernanda falou que ela tava comendo bichinha comendo miojo. Então, tipo assim, por quê? Porque não tem ânimo, não tem força, não tem disposição, né? Dorme, o sono é excessivo. Aí quando levanta, come alguma coisa, o que der, o que puder. Minha família mora aqui, né? Só que assim, né? Minha tia, minha mãe faz um tratamento especial, então a imunidade dela é muito baixa. Então para poder vir aqui em casa, mandar alguma coisa, receber do portão também é complicado. Eu falei, não, e eu ainda vou me virando, tem, né? a questão ainda do guardião. Francisco notou quando chegou aqui em casa, ele veio pra casa ontem, né? Nós estamos falando do Daco, gente, é o cachorro dela. Aí o que acontece? Olha só, ontem era quando eu cheguei aqui, porque que ele não é muito de... tipo assim, ele fica de boa comigo, ele não fica choramingando, né? Antes de ontem. Ontem de ontem. Aí ele não fica choramingando quando eu chego aqui, às vezes só no portão às vezes. Aí quando eu cheguei, ele tava todo diferente, né? Todo diferente. Ela pegou e foi ali mexer no portão, que ela prendeu o cachorro lá, depois soltou, e eu peguei e fui ali na janela, porque a gente tem... né, um certo contato, porém é aquele contato mínimo. Eu só pego na cabeça do cachorro um pouco, eu não saio com ele passear, não pego o cachorro, não, que a gente, ele ainda não permite isso. Então tem que fazer um certo manejo para mim poder chegar nesse ponto, mas o ponto específico não é isso. Então eu tava ali na janela, ele pegou, chegou, se eu não me engano e tal, como se estivesse falando alguma coisa. E ele, esses 3 dias que eu fiquei aqui, ele ficou bem diferente. A expressão do cachorro ficou diferente. Outra coisa que eu notei que enquanto ela estava doente, o cachorro também diminuiu a alimentação, perdeu peso, né? Então a gente vê que o animal, ainda mais quando a pessoa mora sozinha ali com o cachorro,
o cachorro sente. A mesma coisa lá em casa, quando eu fiquei ruim, Barão também sentiu muito, Larica também. Então aqueles cães que são mais ligados a gente, eles sentem mais. Por isso que é muito importante quando a gente toca no assunto da doação. Tem gente que tem um cachorro que é muito apegado, né? Aí depois, por causa de algum motivo e tal, acaba doando. Só que aquele cachorro pode ter certeza que vai sofrer muito. Mesmo a pessoa cuidando bem, não é a mesma coisa, né? Dando carinho, tudo, não é a mesma coisa. Então, o cachorro o sentimento, né? Sente A lealdade, você acostuma, né? É a Com mesma coisa de certeza. você morar a vida inteira com seus pais e da noite pro dia você passar numa faculdade e for morar em outro lugar. Você vai sentir, sua alimentação vai mudar, você vai perder peso, o emocional, a tristeza. Você chega em casa e não tem a comida que a mãe faz. Eu vou falar um trem que eu já falei isso várias vezes. Se tem um trem melhor que Deus fez na terra que se chama mãe, eu desconheço. Porque é uma coisa fora do comum. Então, assim, quando você mora com alguém, né, no meu caso, eu e Daco, e aí tudo que eu passo, ele sente, né? É questão de sentimento, questão de apego, e cachorro é muito sensível. Embora não pareça, cachorro tem sentimento, né? Cachorro sente as coisas e realmente ele perdeu peso. Francisco viu, né? A primeira vez que ele viu ele agora, quando ele chegou no sábado, ele falou, ele tá diferente. Então, assim, ele quis dizer alguma coisa. Que bom que chegou alguém pra cuidar da minha mãe. Porque minha mãe não tá legal. Ele faltou falar, viu? A forma ali, estava falando do jeito dele, mas a expressão dele faltou falar, faltou sair palavra da boca dele. Mas o cachorro procurou comunicar. Deu pra ver ali que eu tava bem triste em relação a isso, né? Igual eu tô falando, o cachorro sente. Tem gente que às vezes quando ele fala sobre isso, que o cachorro sente, tem gente que acha que não, que é tudo instinto, né? Mas tem sentimento, gente, tem. É a mesma coisa. Pode pesquisar na internet, pode pesquisar bastante, você vai achar em relação a isso que eu vou falar. Quando a pessoa está com uma doença em uma determinada parte do corpo, alguma coisa assim, você pode ter certeza. Que já tem vários pesquisadores que já falaram em relação a isso, que o cachorro consegue detectar. Ele cheira aquela parte na onde que tem um problema. Então, depois vocês dão uma pesquisadinha mais aprofundada em relação a isso, vocês vão ver bastante conteúdo. Ah lá, a bateria acabando. Bastante conteúdo em relação a isso. Então, é muito interessante. Agora, quando a pessoa está doente, você acha que o cachorro também não vai sentir? O cachorro não vai perceber? É óbvio que percebe. Então, é uma coisa bem delicada isso daí, né? Porque, inclusive mesmo, para poder, né, fazer alguma coisinha, ajudar, no caso dela, e no caso meu lá também, lá em casa mesmo eu moro lá sozinho, né? No caso dela que também não é diferente. O que acontece? Se passar mal e o bicho pegar e o cachorro estiver solto, quem entra? Só o bombeiro. E olha lá, né? Então é um negócio complicado. Caso o Barão estiver solto, meu filho, é só mãe, né? E aqui no seu caso, só o bombeiro. Foi sábado, eu senti um pouquinho de falta de ar o dia que ele chegou. E o cachorro estava solto, e aí ele falou assim, o semblante dele foi de preocupação. Mas foi uma preocupação que ele quis, assim, o cachorro tá solto, se ela passar mal, como é que eu tiro o carro para levar ela? Porque o cachorro estava solto, então eu tinha que ter força para prender o cachorro e tirar o carro para levar para o hospital. Mas graças a Deus passou. É umas crises que a gente dá de cansaço, sabe? Ele viu o semblante de Francisco, eu não sei explicar, mas é aquele trem preocupante misturado com medo, o que eu faço? Mas só de ter uma pessoa do lado seu, isso ajuda muito, né? Muito, não tem nem comparação. Mas falando das 3 vezes que eu peguei o Covid, a primeira vez que eu peguei foi bem no início da pandemia, né? Eu falei pra vocês que agora eu trabalho na rede hospitalar, na UTI. E eu fui a primeira funcionária a pegar, na época, acho que foi 2019, 2020, se eu não me engano, logo quando começou. E fiquei em casa isolada só. Eu percebi que eu tinha pego quando eu perdi o olfato e o paladar. Aí eu fiz o teste, deu positivo, fiquei aqui em casa, mas eu dormia muito mesmo. Nesse caso foi a primeira vez. A primeira vez. Aí na segunda vez foi em 2021, se eu não me engano. Eu já não perdi o paladar e nem o olfato, mas a dor nas costas, na nuca e o sono permaneceu. Então eu sentia muito sono de novo. E agora, essa semana, né, que eu tô isolada desde segunda, eu achei estranho porque eu comecei a sentir com incomodando a garganta, né, arranhando como se fosse gripar. Eu nunca tinha sentido sintoma gripal de nada, comprei o medicamento e comecei a tomar. Só que eu comecei a dormir muito e eu achei estranho um exemplo. Eu dormi 10 horas
Depois eu acordei, tomei um café e depois dormi mais 8 horas. Eu falei, não é um sono de cansaço da minha carga horária de trabalho. Então eu vi que não estava normal. Aí eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, eu senti uma tremedeira no carro. Cheguei lá, a hora que eu fui chegando lá, eu falei, vou subir pra fazer o teste. Sozinha, gente, no carro. É. E um suor, não sei se... Sabe quando parece que a sua pressão cai? E fui, Deus guiando esse carro. Eu cheguei lá, eu subi pro laboratório, fiz o teste. A hora que coletou, porque é o teste rápido, né? Não demorou 2 minutos, gente, já tinha dado positivo. Então a taxa minha de transmissão viral, a carga viral minha estava muito alta. E aí eu entrei pro isolamento e falei com minha família, né? E aí desesperou, como é que faz? Tô sozinha de novo. Só que dessa vez eu perdi um pouco da audição. Eu ouvi 2 reportagens de pessoas que tinham perdido um pouco de audição e achei muito estranho. E agora foi eu. Aí eu tinha lavado o cabelo e não percebi. Sabe quando você entra em piscina que parece que entra água no cabelo e depois você dá uma puxada, faz tipo um estouro, assim, uma coisa assim, e abre, né, a audição, só que dessa vez não abriu. Que tá até... Agora eu tomei um banho, lavei o cabelo, tá do mesmo jeito. Essa audição do lado direito ficou mais atingida, essa nem tanto. Mas perda de apetite e o sono, do mesmo jeito. Francisco chegou aqui em casa no sábado, ele fez uma sopa, que foi o que eu consegui comer. Mas se vocês viram o tanto que eu suei, perguntei. A sopinha é daquela, gente. Daquela que mamãe faz em casa, que tem de tudo dentro. Essa bichinha tomou, me deu uma suadeira. Achei que ia passar era mal, mas é fraqueza também, né, gente? O sábado mesmo eu suei muito na refeição. Comi pouco, a sopa eu comi mais. Trouxe um bolo que ele fez lá, um bolo que ele mostrou no canal. Que ele fez, trouxe um pedaço pra mim, eu comi um pedacinho, mas suei. Eu comi, gente, comi isso aqui, um pedaço de bolo. Com 2 dedos de leite. Eu suei muito, porque tinha uns 4 dias que eu não comia, né, direito. Fiz 2 miojos, era o que dava, e comi a metade de um miojo. Eu não consegui comer um ovo cozido. Dá pra você ver. Um ovo cozido. Então assim, você fica muito fraca, muito fraca. E depois que não tava querendo comer não, teve que obrigar a comer. Aí ela fez bolo aí, fez os negócios e comeu. Aí ficou mais forte, agora hoje tá melhor, né? Hoje tá melhor, já sai de isolamento, graças a Deus. É o último dia dos medicamentos, né, do antibiótico, que também dá muito sono, que também não é pouco, né? Mas, graças a Deus. Então, gente, é isso, né? Passando aqui para falar com vocês em relação a essa questão da vacina. É muito importante tomar, né? Porque tem gente que acha que não resolve nada, para que tomar, que o povo pega mesmo. Mas é o seguinte, olha no meu caso, eu tô aqui do lado de uma pessoa que tá com Covid, né? E o que que acontece? Eu tomei vacina. Já vi outras pessoas que teve também, já me aproximei das pessoas, não tive problema. Já no caso dela, na onde que ela trabalha, infelizmente chega gente que às vezes está doente ali e tal, e às vezes tem a doença, mas não tem o sintoma aparente, né? Assim, são 2 coisas, né? Doença nunca bate na porta e gente doente com doença nunca tem cara. É 2 coisas que a gente trabalha na rede hospitalar que a gente aprende, né? A não ser que é um caso assim específico, com uma doença que a gente sabe, né? Pela característica, uma coisa. Mas se você olhar uma pessoa, tiver um vírus, uma doença interna, você não vai saber. Então a doença ela nunca bate na sua porta dizendo quando que vai chegar, e muito menos o doente ele nunca tem cara. É 2 coisas que a gente aprende. Então a gente sempre tem que olhar para todo mundo que entra no hospital, ali quem está procurando ele é porque precisa de cuidados. Então é alguém que está doente, acompanhando alguém que está doente. Então a gente tem que ter essa visão além, né? E às vezes entre um e outro, por achar que a gente trabalha há anos, a gente acha que tudo já aconteceu. Então foi eu e uma colega, ela do plantão diurno, eu do plantão noturno, a gente pegou Covid na mesma época, dando que estamos isolados no mesmo período. Só nós 2 dessa vez. Das outras vezes foram 2, 3, 4, mas dessa vez só foram nós 2. Aonde? Provavelmente foi lá, porque foram 2 funcionárias contaminadas, né? Olha só. No mesmo plantão, uma de dia e uma da noite. Então isso daí, gente, é uma coisa bem complicada mesmo, né? E inclusive mesmo, ela tá falando aí que não tem cara, e realmente, igual mesmo a pessoa às vezes tá com Covid, tá com uma doença assim que, no caso, é viral, né? Acaba pegando um táxi e tal, um Uber, por exemplo, e às vezes passa ali pra outra pessoa. Público, né? Uma lotação, que não tem um carro próprio. Então é uma coisa que todo mundo tá sujeito, mas o bom mesmo é se cuidar. Se cuidar, se prevenir. Então um monte de álcool ali, um monte de trem ali, né? Manter realmente uma certa distância e prestar atenção nos sintomas, que isso daí é muito interessante. Outra coisa, se você vê, né, que está com sintoma ou então se aproxima de alguém que tem sintoma, no caso dela mesmo, é bom usar máscara, se proteger
E também a questão também, depois ela que voltar para casa, fica um tempinho isolado para poder ver se deu problema, assim, não deu. Vocês mesmo já avisou os pais dele, né? Uns 3, 4 dias assim aí, mãe. Mas já tá mais dia. dia. Que ela tá precisando, a bichinha tá lá. Eu já falei com ela, já está tudo explicado, né? Ficar uns dias lá em casa mais uma vez isolado, porque igual aquele outro vídeo que eu falei que eu tava lá em casa num isolamento, não é por causa de Covid, né? Mas era por causa de sinomose. A gente estava com uma cachorrinha lá em casa com sinomose, né? A gente estava cuidando dela, deu os remédios, deu tudo, fez todo o tratamento. Não mostrei no canal porque que é complicado. Inclusive mesmo a gente mostrou que em relação a um cachorro que chama Barão, né? Ele teve esse problema, não foi em Francisco Sá, foi em outra cidade. E graças a Deus a veterinária conseguiu cuidar e conseguiu curar o cachorro. Então a gente mostrou no canal. Infelizmente o conteúdo foi considerado não apropriado para todo mundo. Então achei bizarro aquilo, entendeu? Então não teve nem como eu trazer o outro conteúdo. Essa cachorrinha a gente cuidou dela durante bastante tempo, mas infelizmente ela não resistiu, entendeu? Ela faleceu. Mas a gente fez de tudo para poder cuidar dela. Então também eu estava ali numa situação de isolamento, né? Por causa para fazer manejo com os cachorros, pegar na cachorra, tinha que ficar toda hora trocando lá o tapetinho higiênico, lá que ela ficou dentro do quarto, né? Fechei a porta, deixei o quartinho lá. Não é o quarto na onde que eu durmo embaixo, é no outro quartinho. O quartinho lá só fica mais fechado. Então ali ficou um quartinho de isolamento. E ela, como é pequenininha, era uma pincher, né? Então ela ficou na... Ela era novinha, né? Acho que ela tinha 2 aninhos. Então, aí, né, colocou na gradinha, bonitinha, né? Com o tapetinho. Então quando ela fazia necessidade e tudo, aí a gente tirava o tapetinho, descartava bonitinho, para depois botar fogo. Tem que pôr fogo, não pode jogar no lixo. Se você jogar no lixo, está colocando o vírus lá fora. Então o cachorro pode rasgar, pode ser contaminado, ou até mesmo leva para um lixão, para algum lugar aí, e os cachorros que estão lá no lixão acabam cheirando e pegando a doença. Então tem que tacar fogo, beleza? Nesse caso aí, desse outro problema, a gente tem que se cuidar. Mesmo. Então passando aqui apenas falar com vocês um pouquinho em relação a isso. Nossa bateria ali já está daquele jeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se você já passou por algum problema do tipo, né? Em relação ao cachorro com doença viral, ou teve alguém do seu lado com doença viral também, ou se você já pegou o convite, até mesmo o corona mesmo. Comenta aí embaixo os sintomas, né? E como que foi o período, né? Você respeitou o tempo de quarentena? Você ficou em casa? Tinha pessoa idosa? Pessoa enferma? Comenta aí que é interessante também saber como é que foi esse período aí na sua casa, na sua região. Beleza? Verdade. Tem mais alguma coisa pra falar aí? Que eu falo. Ele falou assim, você respeitou? Ô, gente, eu falo pra vocês, ficar dentro de casa. É difícil. Misericórdia. Gente, Deus. Ué, como é que sai? Não pode. Como é que consegue passear com o cachorro? Não tem força. Aí eu falei assim, no primeiro dia eu levantei e falei, eu vou dar vontade de tomar café. Mas sabe quando não tem nada pronto? Lógico, não vai ter. Eu falei, eu vou comprar pelo menos um pão, né? Aí mandei mensagem pro colega minha que trabalha na padaria. Falei, eu vou passar aí com o carro. Fernanda? Um salve, Fernanda! Eu vou passar aí com o carro, você me entrega 2 pães olha rapidinho, porque olha eu a tô com situação. Covid. Tá bom, Dé. Peguei DAC, né? O bichinho sem sair na rua 4 dias. Aí eu peguei o carro, tirei e passei. Lá na padaria, ela jogou o pão dentro do carro. Ô, gente, eu falava isso. É na esquina de baixo, viu? Mas não podia sair, né? E os vidros fechados, abriu o vidro, ela jogou o pão dentro do carro, passa, pega o pão. Eu falei, ô, gente, a gente passa por coisa simples, que a gente só aprende a dar valor quando a gente tem liberdade. Né? Não poder sair no portão de casa é muito ruim. Lógico, aqueles que respeitam, né? Porque tem gente que não tá nem aí. Então, assim, é muito difícil. Você tem que entrar dentro de um carro, comprar um pão, a pessoa jogar um pão pra você. Eu sei. Dói, sabe? Lá em casa mesmo, o remédio é jogar isso tudo em cima da laje. Fiquei lá em cima, lá igual um condenado. Jogando trem lá em cima, todo muro lá, eu pegando trem lá em cima, é doído, né? Gente, ainda bem que o Francisco veio, fez comida pra mim, fez um bolo. Ele fez um bolo, gente. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês, esse homem tá confeiteiro de primeira. Eu falei, você podia fazer um bolo, porque o bolo, gente, eu fiz o bolo, ela cismou de pegar esse bolo e partir esse bicho no meio. Elas recheou um ele. bolo de aniversário, porque é o seguinte, tá, e a minha boca tá ficou acabando, tudo amarga, viu? Tudo amarga, sabe? Tá amargando agora, né? Com gosto de pirona, tipo, com gosto amargo, a água ficou, o alimento ficou, com gosto amargo e a audição que afetou. Eu falei, eu tô com vontade de comer um bolo de aniversário.
Vai o confeiteiro fazer um bolo de aniversário. Depois ele mostra pra vocês que ontem ele filmou um pouquinho antes de ontem, não lembro, a cabeça da gente vai ficar ruim. E fez esse bolo pra mim, graças a Deus eu comi um pedaço. Mas é uma vontade que dá assim, sabe? Porque você fica sem rumo, sem saber o que você quer comer. Ontem mesmo à noite ele fez a janta, eu falei, tô com vontade de comer. Denguei um pouquinho, né? Um pouquinho. Eu tô com vontade de comer um arroz com carne de sol e uma pimenta biquinho. Aí eu fez pra mim. Uma gracinha, Deus abençoa muito, viu? Amém. Você fica... Comeu tudo, né? Comi tudo. Aí a suadeira, ó, de ontem pra hoje passou mais, mas de sábado. O macarrãozão, eu achei que ela não tava querendo muito comer, ela tava com pouca fome, comeu 2 vezes. Comi 2 vezes. 2 pratadas, amigo. É assim mesmo. Gente, mas é isso daí. Esquece não, comenta aí embaixo, deixe seu feedback em relação a esse vídeo e comenta aí em relação a como que foi esse período, caso você tenha passado. Se você não passou por isso, parabéns. Graças a Deus aí. Deus sabe que não vai passar, porque o trem é ruim pra caramba, né? E eu tomei as 3 doses e peguei 3 vezes. Tá vendo A explicação não tem, né? É uma doença viral que veio pra ficar, infelizmente. Né? Como a dengue, como a chikungunya, né? Chikungunya também é lasca, então, assim, sequela. Aí eu tomei vacina e não resolveu porque eu peguei. Você vai ficar imune. Cada vez que você toma uma vacina, seu sistema imunológico ele ativa a imunidade. São coisas diferentes. Tanto que os sintomas são diferentes, são mais brandos e são diferentes. Não é uma coisa daquela de falta de ar, não é igual a primeira vez. Por quê? Porque você está imune àquele vírus. É lógico que a carga viral ela cai menos, né? Com o passar do tempo. Por isso é que tem que ter reforço, que o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, ele divulga um padrão para cada tempo você tomar e ficar imune. Mas tome e se cure, porque é diferente os sintomas, mas a sensação é a mesma. É horrível. Então, gente, é o seguinte, além disso, essa questão das vacinas, a gente tem que ficar de olho, né? Porque, inclusive, mesmo a questão dos cachorros tem que ter atualização da vacina e seres humanos também, né? Por isso que tem a questão aí das outras doses que tem que ficar tomando. Isso é muito importante. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade e outros não, né? Mas o importante mesmo é ter uma proteção. Antes ter e não precisar do que precisar e não ter. Não é mesmo? Gente, ficamos por aqui, que se for deixar ela conversa bastante, como vocês viram, conversa pouco, né? Aí a bateria tá acabando ali, se vacilar, daqui a pouco nós tá conversando aqui, precisa que não, nós já parou ali de gravar e nós tá falando aqui, sem tá gravando. Mas é isso, deixa um like aí, se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa as notificações, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, gente, com Deus.